som. Bom dia. Bom dia. É uma grande graça estar aqui com vocês nesta manhã, abrindo esse segundo dia da Conferência Redenção. Eu me chamo Guilherme Maggio, sou fundador da Comunidade Cristo Libertador, consagrado. Sou casado há 12 anos com a Natália, pai de 5 filhos, 4 mulheres e um lá no céu. Tenho 38 anos, vou fazer 38 no final do mês? Não, vou fazer 39. Semana que vem, isso, 39. A gente vai esquecendo a idade, né, Fabi? Quando a gente vai chegando próximo dos 40, a gente vai esquecendo. Mas é uma grande graça estar aqui com vocês, tá bom? Eu sou arquiteto, sou teólogo e viemos partilhar um pouquinho da palavra de Deus com vocês. Meu nome é Giovana, tenho 26 anos, sou consagrada da Comunidade Aliança Cristo Libertador. Nossa comunidade tem como carisma chamado de Deus ser sinal da verdade e da liberdade de Cristo em todas as realidades da escravidão humana. Então nós, aonde tem escravidão, aonde tem um lugar ali que precisa de libertação, o Senhor nos envia até lá para que nós possamos anunciar que existe uma vida muito melhor, uma vida que é cheia de verdade, uma vida que é cheia de liberdade. E aí nós realizamos missões dentro das fundações casas, da antiga FEBEM, nas femininas, masculinas. Inclusive nós estamos em uma agora, lá na Moca. E também temos uma casa de acolhida para as meninas que desejam mudar de vida, que desejam ter a sua vida transformada quando saem de lá. Fora isso, estamos onde o Senhor nos envia, casais, jovens. Se precisar pregar até para cachorro, a gente prega. Não. Enquanto eu estava ali nos bastidores vendo toda a animação, o Senhor já falava uma coisa no meu coração que eu queria falar para vocês. Ele falou comigo e eu quero dividir com vocês. Ele me fazia ver a grandiosidade desse lugar. Sem sombra de dúvida, acho que é o lugar mais bonito que eu já preguei, né? Que vou pregar, na verdade. Tá acostumado a pregar na Fundação Casa, Isso. né? Não é grande coisa. E aí ele falava para mim assim: veja o quanto eu invisto, Guilherme, na sua salvação. Ele olhava para mim e falava assim: olha o quanto você é caro para mim. Olha tudo isso, toda essa estrutura, toda essa alegria, esses músicos, esse espaço, essa iluminação. Ele falava para mim: eu fiz tudo isso para que você pudesse estar aí hoje e você pudesse ser o primeiro a me ouvir. E aí eu quero dividir com você. Olha para quem está do seu lado e fala assim: vê como o Senhor investe em você. Diz para quem está do seu lado assim: você é muito caro para Deus. Você é muito caro. Eu acho que a pessoa não está entendendo. Chacoalha ela e fala assim: ó, você parece que não vale nada, mas você vale. Diz para ela assim: você tem cara de que não vale um centavo, mas você vale muito. E a prova disso, que nós valemos muito, é exatamente o tema deste Redenção. Vocês ouviram e estão ouvindo diversas pregações que estão sendo inspiradas nas passagens de Apocalipse. E o Apocalipse para nós, ele precisa ser uma história, um contrato de Deus conosco dizendo: eu te levo a sério. Ontem à noite, quando eu rezava por este momento, eu falava: olha o quanto o Senhor me leva a sério. Porque quando Ele dá todas aquelas profecias, visualizações para São João, Ele está dizendo: eu estou vendo a luta de vocês. E nada está passando desapercebido diante dos meus olhos. Eu espero que todas as pregações que vocês tenham ouvido isso, o teu coração possa ter enchido com isso, com essa esperança de que o Senhor está te vendo e que nada passa desapercebido dos seus olhos, nem as coisas boas, nem as coisas ruins. Nada passa desapercebido dos olhos de Deus. E o Apocalipse, ele mostra que Deus não está de brincadeira conosco, não. Se você está levando o Evangelho de uma maneira de brincadeira, como se não levasse a sério, aqui está muito claro o que vai acontecer conosco. É engraçado que nós temos medo do Apocalipse, né? Quem quando vai começar a ouvir uma palavra de Apocalipse, ou que vê que o tema da pregação é embasado numa passagem de Apocalipse, dá um medinho, um temor. Fala: eita, o negócio vai ser pesado. Logo Apocalipse. Só não é pior que Oséias, Amós. Que Deus está mandando
destruição, não sei o quê. Mas é engraçado porque assim, ó, quem tem medo da polícia? Quem tem medo da polícia, gente? Fala alto que eu não consigo ouvir, que vocês estão longe. Quem tem medo da polícia? A irmã ali tem, ó, a amiga dela tá dizendo que ela tem. Ela não tá perguntando quem daqui tem medo da polícia. Quem da Geralmente sociedade? quem foge da polícia? Ladrão, assassino, Exato. esse tipo de gente, né? Quando nós ficamos com medo dos nossos pais? Quando a gente apronta, quando a gente desobedece. Quando quem tem medo de um juiz, por exemplo? Quem está devendo. Quem tem medo do radar no trânsito? Quem está infringindo uma velocidade, alguma coisa, Não entra nesse assunto, por favor. Tem medo da CT, vê o amarelinho lá de longe e fala, meu Deus do céu. Então quem tem medo do apocalipse, então? Não pode ser nós. Porque quem tem medo do apocalipse são os ímpios, são os pecadores. São aqueles de fato que olham e falam, eita, parece que isso não é para mim não, parece que eu estou fora dessa festa. Parece que vai acontecer algo muito legal. Só que eu não estou lá. Pode ver, porque as profecias de coisas gloriosas, de vitórias que vai nos acontecer em Apocalipse é muito maior. No capítulo que nós vamos ler hoje, você vai ver que em 7 versículos Deus fala de vitória para o povo de Deus, para os filhos de Deus, de triunfo, de coisas escalafobéticas acontecendo. Pensa no melhor filme de ação que você assistiu, o Guerra Infinita lá dos Vingadores. É muito mais do que isso, muito mais poderoso do que isso que vai acontecer. E só tem um versículo que fala o que vai acontecer com os ímpios, os idólatras, os pecadores, os mentirosos, os corruptos. E aí nós nos identificamos apenas com este versículo. O Senhor no dia de hoje, Ele quer nos mostrar que Ele de fato vai mandar uma guerra infinita. E onde vai ter um triunfo infinito. Igual no filme que nós vimos. Só de que lado você está? Será que você vai estar do lado do Capitão América? Ou você vai estar do lado do Thanos? Porque de fato o Thanos precisava ter medo. Porque quando ele achou que ele estava ganhando, e é exatamente isso que acontecerá com o inimigo, quando ele achará que está ganhando, vai vir um exército muito maior daqueles que alvejaram e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Vocês ouviram uma pregação sobre isso, não foi? Parece que você não está vendo aonde está este exército. Mas lembra que no meio do filme, não sei se você já assistiu, vale a pena, muito legal. Onde a guerra vai acontecer, alguém fala no seu ouvido, nós estamos aqui. Porque nós lavamos e alvejamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. E nós queremos triunfar nesta batalha. Então nós vamos ler a passagem. Se você trouxe a sua palavra, pega em Apocalipse 21. Apocalipse 21, versículo 1. Enquanto você pega aí, me deram um paninho junto com o negócio. Eu falei que você é louco, eu peguei a unção do Moisés Rocha aqui hoje. Começar a passar paninho na cara, o negócio vai ficar louco aqui. Tem que desligar o ar para eu começar a suar então, gente. Brincadeira, não desliga não. A Jerusalém celeste. Vi então um céu novo e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se foram, e o mar já não existe. Vi também descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, uma Jerusalém nova, pronta como uma esposa que se enfeitou para o seu marido. Nisto ouvi uma voz forte que do trono dizia: Eis a tenda de Deus com os homens. Ele habitará com eles, eles serão o seu povo, e ele, Deus com eles, será o seu Deus. Ele enxugará toda lágrima de seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor e nem dor haverá mais. Sim, as coisas antigas se foram. As coisas antigas se foram. O que está sentado no trono declarou então: Eis que eu faço nova todas as coisas.
E continuou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: elas se realizaram. Ei, você que está esperando essas palavras, elas se realizaram. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem tem sede, eu darei gratuitamente da fonte de água viva. O vencedor receberá esta herança, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Último versículo. Quanto aos covardes, porém, e aos infiéis, aos corruptos, aos assassinos, aos impudicos, aos magos, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua porção se encontra no largo ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O livro do Apocalipse é mais um investimento de Deus no final das Sagradas Escrituras, na vida dos apóstolos. E nós somos a continuação dos apóstolos. Nós somos aqueles que estão vivendo os novos atos dos apóstolos. Daqui a mais 2000 anos, a nossa história pode estar escrita no coração de muitas outras pessoas, e quem sabe até virar um livro, se você for muito santo. Então o livro do Apocalipse, ele não é o livro da destruição, ele não é o livro do fim do mundo. Como a Giovana disse, o livro do Apocalipse é tudo isso para os ímpios, para aqueles que assumidamente desejam continuar na sua vida de pecado, para aqueles que desejam verdadeiramente se converter e ter uma vida nova, e lavar e alvejar as vestes no sangue do Cordeiro. O livro do Apocalipse é o livro da esperança. Deus, quando Ele faz uma revelação, e a palavra Apocalipse significa revelação, para aqueles que estão imersos no pecado, geralmente essa revelação é algo pesaroso, é algo dolorido, é algo que faz com que a pessoa se sinta mal. Mas para aqueles que estão na justiça, aquela revelação soa como motivação. Eu não sei se você prestou bastante atenção no que a Giovana leu aqui das Sagradas Escrituras, mas reforçando o que ela disse, 7 primeiros versículos desse capítulo, o Senhor só falou coisas maravilhosas. Ele disse que vai enxugar a lágrima daqueles que estão sofrendo. Ele disse que nunca mais haverá morte. Ele disse que não vai haver luto mais. Ele disse que não vai haver clamor. Não haverá mais dor. As coisas antigas, aquelas que são imperfeitas e que saciam a gente por um tempo e depois já não saciam mais, elas vão passar. E nós estaremos novamente imersos na vida de Deus. Porém, último versículo: quanto aos covardes, aqueles que foram medrosos, aqueles que não foram fiéis, né? Aos corruptos, aos assassinos, aos impúdicos, né? Os imorais, aqueles que vivem uma vida pornográfica, aqueles que vivem uma vida libidinosa, aqueles que vivem uma vida completamente imersa nos prazeres, os magos, aqueles que acham que vão fazer as coisas acontecerem por magia, os idólatras e os mentirosos herdarão o fogo do inferno. Ela começou a pregação perguntando quem tinha medo do Apocalipse. Aí eu te pergunto: você tem medo disso? Se você tem medo disso, é porque você entendeu que de fato a palavra se cumpre, ela se realiza. E veja, ela vai se cumprir e ela vai se realizar. Aqueles que hoje vivem uma vida como se Deus não existisse,
aqueles que hoje vivem uma vida como se a única coisa que existisse fosse a matéria para que nós aproveitássemos, aqueles que hoje vivem ignorando o Altíssimo, as suas leis, a sua vontade, essas pessoas, aqueles que infringem completamente a vida alheia, que ferem os pequeninos, que maltratam, que usurpam a liberdade dos outros, terão a sua paga. As pessoas hoje em dia têm pregado um Deus que é misericordioso, mas elas ocultam, escondem completamente a face da justiça de Deus. Se Deus fosse só misericórdia, só, e claro que Ele é muito misericórdia, se Ele não fosse justiça, de fato Ele não seria um Deus digno para que nós pudéssemos seguir. E sabe por que nós fazemos isso? Porque a gente tende a diminuir a potência, principalmente da figura masculina. E Deus é homem. Sabe aquilo? Tudo vira machismo, tudo vira problema. O homem ele não pode ser mais forte. O homem não pode mais ter autoridade. Então Deus não pode ter mais justiça então também. Porque se o homem não pode ter mais autoridade, não pode ter mais força, eu preciso tirar a justiça de Deus e pregar somente um Deus misericordioso. Mas deixa eu te contar uma coisa, Deus não é um homem frouxo. Às vezes que está igual tá na tua casa, às vezes igual você. Ele é um Deus com toda a tua potência. E toda a tua potência vai ter misericórdia e justiça. A potência de Deus está ordenada exatamente no exercício da misericórdia e da justiça, perfeitamente. Não é só aquele homem que é totalmente bruto, que bate na esposa, que quer mandar, que para ela tomar um copo de água, ele tem que pedir para ele. Mas também não é a cadelinha da casa, né? Que é a esposa que manda, que é a mãe que manda, que é a irmã que manda. Faz o que quer, não pode nunca aumentar a voz, não pode nunca colocar na mesa e falar: olha, é desse jeito que eu estou mandando, é desse jeito. E deixa eu te dizer, meu irmão e minha irmã, nós não podemos diminuir a potência de Deus, e precisamos acolher até as palavras duras que Ele nos fala, porque Apocalipse, Ele pode hoje estar falando com você, que pode estar vivendo uma vida mais covarde. Porque não é possível que Deus dê uma passagem para nós, na verdade um conto todo que tem um tema de Apocalipse. Exatamente, aí fala assim: não, mas Guilherme, eu não sou assassino. Só para falar que a gente vai triunfar. Eu não sou assassino, Guilherme, eu nunca matei ninguém. Tá, mas se você é um frouxo, se você é um covarde, se você não tem assumido os seus compromissos, se você não tem assumido o seu chamado que Deus já te revelou tantas vezes que é real, se você não tem honrado com compromissos às vezes na sua casa, mais simples que sejam, você está encaixado aqui, nós estamos encaixados aqui. Porque quando eu recebi a palavra, a primeira coisa que eu pensei foi tipo assim: bom, Deus está querendo falar alguma coisa comigo dessa passagem. Eu preciso rever a minha vida, rever o quanto eu estou sendo fiel, rever o quanto eu estou sendo alguém covarde ou não. Ou será que nós que estamos aqui no Redenção só estamos aqui porque somos os perfeitos? Claro que não, olha para quem está do seu lado. Você vale muito, mas você ainda não é perfeito. Diz, o Apocalipse é para você, querido. Pode falar. E aí nós precisamos exatamente entender do que dentro do nosso coração mesmo, porque talvez você não tenha uma covardia pública. Eu lembro uma vez que eu estava numa pregação, e aí veio uma pessoa muito animada e falou: quero te apresentar a minha família. E aí ela apresentou a família, daí começou aquela coisa: legal, tá. E aí a família falou: ela podia ser um pouquinho assim em casa também, né? Aí eu falei: ai. Ou seja, tudo bem, lá estava animada, fogo, aleluia. E aqui? E lá em casa? Porque quando o Senhor voltar, Ele pode ser que você esteja em casa, fazendo o que você sempre faz. Pode ser que você esteja no serviço, fazendo as corrupções pequenininhas que você faz, batendo ponto depois, pegando um dinheirinho a mais. As pequenas corrupções. Uma vez eu disse exatamente nos Jovens Sarados, né, que nas nossas pequenas
concessões nos dão grandes quedas. A maior queda que nós poderíamos ter é esta aqui, ó. E são as pequenas concessões que nos levarão até lá. São as pequenas concessões. O mesmo se aplica às pequenas mentiras, né? Quantas vezes eu me lembro que eu já precisei me confessar de pequenas mentiras. Mentiras que a gente às vezes nem acha mais que é mentira. Tipo, eu tô chegando e nem saí de casa. Eu vou fazer, mas não, na verdade já me programei para não fazer. Eu te encontro lá, mas na verdade eu já decidi que não vou. Pode contar comigo, sendo que eu viro as costas e já falo para quem está do meu lado de que não, imagina, comigo não pode contar não, porque já coloco defeito e um monte de coisa. Então, veja, nós estamos vivendo um tempo, meus irmãos, e aí eu acho que é muito providente todo esse tema do Apocalipse para o encontro redenção. Está ficando cada vez mais claro quem é quem na sociedade que nós vivemos, sim ou não? Está ficando cada vez mais claro quem quer viver a santidade e quem não quer viver. As máscaras estão caindo. O tempo que nós estamos vivendo não é mais um tempo em que a pessoa pode dizer: ah, isso eu não sabia, isso eu não conhecia, não, ah, mas isso nunca ninguém me avisou. Pô, você veio no encontro chamado redenção e o Senhor diz para você aqui, ó, que um monte de classe de pecados vai te levar direto para o inferno. Você não pode ter a pachorra de sair daqui e falar assim: não, Guilherme, mas nunca ninguém me falou que algumas mentiras me levariam para o inferno. Pô, mas Jesus diz para nós aqui através do Apocalipse. Então está ficando cada vez mais claro, e nós precisamos tomar um partido. O mal tem se mostrado cada vez mais forte e cada vez mais tomado o seu partido. Não tem mais meio termo. Eu não sei se vocês estão enxergando a realidade como eu estou, mas cada dia que passa, as pessoas parecem que estão ficando piores. As situações que vão acontecendo são mais escabrosas. Os crimes vão ficando mais hediondos. As pessoas, parece que nós trabalhamos, né, com Fundação Casa, então a gente vê isso direto acontecendo. As pessoas estão realmente perdendo completamente a vergonha de dizer quem elas são por dentro. E nós cristãos, nós que somos os herdeiros da promessa, nós que somos aqueles que deveriam olhar para o Apocalipse e terem esperança, nós também não podemos ficar para trás. Eu e você fomos chamados a demonstrarmos para este mundo que sim, nós vamos gastar a nossa vida em busca da santidade. Que sim, nós acreditamos que todo este investimento que Deus faz na minha vida, Ele não vai ter investido num projeto falido. Diz para quem está do seu lado: você não é um projeto falido. Deus não está investindo na gente para chegar no final dos tempos. Você acha que Deus tem prazer em ter investido tanto em mim, na Giovana, em você, nos Jovens Sarados, no pessoal da Canção Nova, na Cristo Libertador e tantas outras comunidades, para que depois de todo esse investimento, e aí nós estamos pensando em coisas materiais, mas o maior investimento que Ele fez em nós qual foi? Cristo na cruz. E aí depois de tudo isso, esse investimento não deu certo. O seu investimento, ele é um caminho de Éden a Apocalipse. Você consegue lembrar tudo o que aconteceu do Éden até chegarmos aqui? E não acabou aí, né? Porque como o Guilherme disse, nós estamos nos Atos dos Apóstolos. Então, se fosse colocar o nosso tempo que nós estamos vivendo aqui dentro da Bíblia, nós estaríamos ali no livro de Atos dos Apóstolos, aonde a nossa história está sendo escrita, se Deus quiser. Mas pensa tudo o que aconteceu antes, todas as vezes que o Senhor já nos avisou antes. Eu não sei qual que é a passagem que mais toca o teu coração, mas talvez seja essa que você precisa retomar no dia de hoje, para se lembrar do chamado de Deus para a tua vida. Porque aqui nós não estamos falando com pessoas que nunca ouviram de Deus. Nós estamos falando de alguém que já tem uma mínima caminhada. Eu não sei qual que é a história. Às vezes você ouviu a passagem uma vez de Moisés e aquilo marcou o teu coração de um jeito. Volta lá, o que o Senhor quer te falar com aquilo? Às vezes você ouviu uma passagem de Esther, uma passagem que você falou, nem sabia que tinha isso aqui, uma história que eu nem sabia, de Tobias.
Eu encontrei uma senhora aqui atrás, e ela falava assim para mim: o Senhor nos enviou Jonas, e a gente não aprendeu nada. Daqui a pouco Ele vai ter que mandar a baleia de novo. E eu falei: o Senhor mandou um monte de profeta, e continua enviando muitos outros profetas. Será que vai ter que começar a mandar baleia de novo? Será que teremos que ser engolidos novamente pela baleia para entender que nós precisamos caminhar deste Éden até o Apocalipse, até o triunfo? Porque a nossa história não acabou no Éden, né? Sua história não acabou por conta do pecado, por conta da mancha do pecado, né? E para entrarmos aqui a gente tem que sair do vitimismo, minha gente. Muitas vezes a gente se coloca na posição de vitimista. Até Eva saiu do vitimismo. Padre José Eduardo? Não. Silvano falou bastante ontem de vitimismo. Quem estava aqui ontem? Ele falou bastante, sim ou não? E meio que não dá para não ouvir o Padre Silvano falar, né? Bem fático. Para conseguirmos chegar aqui, tem que sair do vitimismo. Porque aqui, poderíamos colocar que dentro do grupo dos covardes, quanto aos covardes, tá os vitimistas. Porque todo mundo que ama se vitimizar é covarde. É covarde diante dos seus traumas, diante dos seus problemas, diante da realidade que demonstra na tua frente. Aquela pessoa que ama chorar, aquela pessoa que ama ficar doente. Nossa, uma febrinha aqui, que legal. Vai um monte de gente me dar um paracetamol, que delícia. Aquela pessoa que ama bajulação, ama aquela coisa. Vitimismo não está aqui não. É só pensar novamente nos filmes dos heróis. Já pensou se o Capitão América, se o Thor, toda essa galera aí ficasse lá: ai, nossa, olha só, o mundo está acabando novamente, ai meu Deus, eu tenho que colocar minha armadura e preciso ir lá. Os vitimistas não estarão no triunfo. É até interessante esse exemplo, né? Porque quem viu essa história vê que o Thor começa a se vitimizar em uma determinada hora lá, né? E aí como que ele fica completamente fora de forma, depressivo, se entrega aos prazeres, né? O nosso Senhor Jesus Cristo não foi nada vitimista. E olha que ele tinha motivos, hein? Porque ele de fato era a vítima perfeita. Mas ele não fez nada disso. Ele tinha o direito de reclamar, mas não reclamou. Eu queria enfatizar também aqui dessa passagem do versículo 8, a questão da idolatria. Nós estamos vendo a cada dia novos ídolos se erguerem. Inclusive tem pessoas morrendo por esses ídolos. Quem acompanhou aí a situação que aconteceu lá no Rio de Janeiro com o show da Taylor Swift, né? Pessoas que desmaiaram, 1000 pessoas desmaiaram de tanto calor. Uma morreu. Aí ontem cancelaram o show, teve arrastão. Então o mundo está cada vez mais apresentando os ídolos. E eu vi até uma pregação do Padre José Eduardo uma vez sobre isso. Ele falava: olha, o mundo ele tem um ídolo exatamente para o que você precisa. Se você precisa de um ídolo mais feminino, que vai te incluir porque você também seja mais feminino ou tenha essa dificuldade, no caso de você homem, ele vai te dar este ídolo. Se você precisa de uma mulher mais forte, ele vai te dar esse ídolo. Se você precisa de uma mãe boa, dona de casa, né, descolada, vai ter esse ídolo. O demônio ele pega inclusive pessoas boas, pessoas que de vez em quando estão até fazendo coisas boas, e transforma em ídolos para confundir as pessoas. Nós há muito tempo atrás na nossa comunidade recebemos como primeiro baluarte da nossa comunidade o profeta Santo Elias. E no começo nós achávamos que o profeta Santo Elias tinha vindo porque a gente era do fogo, porque a gente gostava de rezar em línguas, porque a gente clamava. Só que aí nós percebemos que na verdade o profeta Santo Elias foi escolhido por Deus para ser na nossa comunidade aquele que aponta o dedo na nossa cara e diz: olha, você é um idólatra.
Olha, você está idolatrando um personagem de história em quadrinhos, como era o meu caso. Você está idolatrando a sua esposa, você está idolatrando seu esposo, seus filhos. Você está idolatrando a sua posição social. Você está idolatrando o seu coordenador. Você está idolatrando os seus sonhos. Você está se idolatrando. E a idolatria o que é? É você colocar algo no lugar de Deus. É você colocar algo ou alguém na posição aonde você se sente seguro com aquela coisa ou com aquela pessoa. E a palavra de Deus novamente é clara. Veja, se você e eu não fizermos um caminho aonde a gente confia a Deus tudo que somos, tudo que temos, se nós não assumirmos os nossos talentos, como foi dito na missa de ontem, se nós não colocarmos à disposição do reino, se nós não edificarmos a nossa família confiando que Deus vai suprir as nossas necessidades, que Deus vai nos ajudar nas mínimas e nas máximas coisas, se nós não formos esses corajosos que dão a vida de fato pelo Evangelho, porque acreditam que Deus pode nos sustentar, nós cairemos na idolatria. E novamente, a recompensa dos idólatras não será agradável. E às vezes a gente pensa que nós precisamos fazer coisas grandiosas, quando nós pegamos a vida dos grandes santos, como São José Maria Escrivá, e vai dizer que viver uma vida heróica, viver uma vida que vai vencendo a idolatria, é viver a cada dia a simplicidade do seu dia a dia. Ele vai dizer que é uma poesia heróica, né? Vai dizer que cada dia você tem um verso dessa poesia heróica para escrever. É cada dia você não se permitindo a fazer as pequenas coisas. Porque talvez uma mentirinha só, tudo bem, mas uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, ela vai fazendo que as brechas vão aumentando, a gente vai se acostumando. É muito fácil a gente se acostumar a viver com os ídolos, porque eles nos dão segurança. E nós precisamos de fato nos desacostumar a viver sem os demônios, sem os ídolos. Porque deixa eu te contar uma coisa, o demônio ele tem a eternidade toda para te fazer se perder do caminho. E ele vai pacientemente nos iludindo. Talvez não esteja claro para você ainda, porque nós vamos rezar, vai ficar claro para você o que está te afastando, o que está te fazendo de vítima, o que está te fazendo de idólatra, de mentiroso. Porque ele vai nos iludindo. Às vezes é um filho que está ali, que eu amo, que é bom, você não vai degolar o teu filho, mas ele precisa sair do lugar de Deus. Às vezes é o marido, às vezes é o meu coordenador, que eu fico me chamando para cima e para baixo de pai, de mãe, de vó, de vô, porque eu quero aquela bajulação, aquela atenção, aquele ídolo tendo atenção para mim. Eu queria propor uma coisa concreta. Fica de frente para uma pessoa e fica de pé um pouquinho. Fica de pé. Isso. Tem como jogar luz nos irmãos aqui, por favor? Isso, obrigado. Olha de frente para a pessoa. Fica de frente, quer dar mão, pode dar mão ali, isso, não tem problema. Se você está com o teu esposo, com a tua esposa, com o teu namorado, dá um beijo nele, fala, nossa. Né? Agora eu queria que você ajudasse essa pessoa. Você conhece essa pessoa que está aí na sua frente, não? Conhece? Eu queria que vocês vão se ajudar. Nós vamos nos ajudar. Por exemplo, eu por muito tempo fui formador da Giovana, pessoal, e eu ajudava ela a enxergar, de um jeito muito carinhoso, a enxergar algumas coisas sobre a vida dela, e ela me ajudava a enxergar algumas coisas sobre a minha vida. Então eu queria que você olhasse para quem está na sua frente e ajudasse ela a entender especificamente que ponto ela tem que melhorar. Ela tem que melhorar nas mentiras, ela tem que melhorar na covardia, ela tem que melhorar, sei lá, se de repente ela matou alguém, não se confessou, né? Na murmuração. Na murmuração! Eita, que murmuração leva a gente para o inferno, hein?
Olha, ai Guilherme, eu não murmuro, eu só reclamo das coisas justas. Né? Deixemos a justiça para Deus. Então eu queria que agora você dissesse na cara da pessoa o que ela precisa melhorar, se você tem coragem. Lembra que os covardes não herdarão o reino dos céus. Ai Guilherme, eu não tenho nada para dizer, essa pessoa é muito boa. Você é um bundão, você vai para o inferno com essa sua bunda grande. Deus não é frouxo, hein? Não seja frouxo. Às vezes está vendo um aspecto físico nessa pessoa que precisa melhorar. Mostra aí, a preguiça dela mostra às vezes do jeito que ela veio hoje. O jeito que o cabelo dela tá. Do jeito que ela veio, do jeito que ela senta no banco, né? Vendo a pregação do Apocalipse. Aqui, ó. Não olha pra mim não, irmão. Olha pra outra aí e fala com ele, rapaz. Os vícios que você conhece dessa pessoa. Essa pessoa talvez fica no celular demais. Dá um livro em nome de Jesus para essa pessoa. De repente, se você conhece que ela sabe que ela está com dificuldade em relação à pornografia, ou em relação a outras questões de sexualidade, diz para ela: meu irmão, você precisa melhorar isso. Até quando você vai ficar vendo vídeo pornô? Até quando você vai ficar se masturbando? Às vezes você está na frente do seu amigo e sabe que ele faz isso. Fala para ele. Permita que a pregação de hoje não seja uma pregação subjetiva. Permita que a pregação de hoje seja uma pregação objetiva e que vá diretamente na pessoalidade dessa pessoa. Vocês que já foram falando, talvez você queira confessar para essa pessoa alguma coisa, como um ato concreto, algo que ninguém saiba. Enquanto o Guilherme falava da questão da pornografia, o Senhor colocava no meu coração que há pessoas aqui que nunca tiveram coragem de falar que estão presas no vício da masturbação. O Senhor te diz que o primeiro ato para você se libertar disso vai ser você falar para este irmão que está na tua frente. Porque depois que você falar para ele, você vai ter coragem até de se confessar, que você não teve até hoje. E você vai se confessar hoje. O Senhor está colocando no meu coração também que você precisa falar da raiva que você sente do seu pai. Tem alguns jovens aqui com muita raiva do pai. Fala para a pessoa que está do seu lado, na sua frente. Fala: eu sinto muita raiva. Fala que você sente, fala: eu tenho pensado coisas ruins em relação ao meu pai. Eu preciso que o Senhor me liberte disso. Algumas meninas também em relação à própria mãe, carência, rejeição. Diga para quem está na sua frente: olha, eu já desejei o mal para minha mãe, porque eu me sinto rejeitada por ela, porque eu não me sinto vista. Eu já murmurei, eu já tentei matar a minha mãe com a minha língua grande. Diga inclusive o que você pensou em fazer especificamente. Como? Foi com faca? Foi só levantar fofoca? Pessoas que já pensaram até postar, gravar vídeos e postar para que as pessoas vissem quem é teu pai e tua mãe de verdade. O Senhor coloca no meu coração que uma mulher aqui uma vez ouviu ofensas muito graves da sua mãe. Muito graves. A sua mãe foi muito bruta com você. Você estava na cozinha e você inclusive pensou em pegar uma faca contra a sua mãe. Eu queria que agora você fosse fechando os teus olhos e já fosse orando por essa pessoa que está na sua frente. Você vai orar pedindo para que essa pessoa não se perca no lago de fogo ardente. Você vai orar para essa pessoa para que ela se liberte destes vícios que ela te confessou ali tão humildemente. E você vai orar pedindo para que aquilo que está escondido, para aquilo que ficou no profundo, para aquilo que ficou na vergonha, debaixo das sombras, possa vir e possa ser liberto nesta manhã. Feche os teus olhos e ora mesmo por essa pessoa. Ora mesmo por essa pessoa, mas ora na autoridade, querido. Ora na autoridade, ora pela salvação dela. Porque, meu irmão, o
céu não é a casa da mãe Joana. O céu não é um lugar aonde nós vamos poder entrar levando os nossos brinquedinhos, levando os nossos ídolos. O céu não pode receber eu e você se nós odiarmos os nossos pais, se nós odiarmos as pessoas que nos cercam. O céu não vai receber cada um de nós que temos as nossas mãos sujas no nosso próprio pecado. Então reza agora por esse irmão. E você não ouse julgar o seu irmão por aquilo que ele disse. Você não ouse julgar o seu irmão por aquilo que ele te revelou, porque a justiça cabe a Deus, a você cabe a misericórdia, a você cabe a oração, a você cabe a intercessão, a nós cabe o amor, não a justiça. A justiça cabe a Deus e ela vai se cumprir. E é por isso que nós estamos rezando, porque nós cremos que se nós não nos convertermos, nós padeceremos por essa justiça. Oh, e ela basuri canta, e ela maricanta, e ela maricanta, e ela maricanta, e ela maricanta. Vai cantar essa música, você continua aí rezando. Só que agora pode soltar a mão deste irmão, pode virar para frente, feche os teus olhos e agora ora por você. Pede perdão você por aquilo que você viu de você mesmo. Senhor, me perdoa pelas vezes em que eu idolatrei tantas pessoas, Senhor. Senhor, me perdoa pelas vezes em que eu coloquei a minha confiança nas minhas próprias potencialidades. Senhor, muitas vezes eu confiei mais nos dons que o Senhor me deu do que no Senhor mesmo. Muitas vezes, Senhor, inclusive eu achei